muito bom dia, cá estamos nós para mais um Olhar do Lince. Comigo estão Pedro Cabrita e Pedro Filipe para analisar os destaques da semana passada. Hoje iremos espreitar os últimos acontecimentos relacionados com a agitação que se vive no Sporting Clube de Portugal, mas primeiro vamos aos novos rostos do Governo. Na semana passada, o Presidente da República deu posse a 7 novos secretários de Estado, depois de Passos Coelho ter aprovado o afastamento de 6 secretários de Estado. As pastas do Governo que foram alvo de mudanças foram as pastas do emprego, da competitividade, do turismo, das florestas e da administração local. Para além disso, ainda foi criada uma nova secretaria, a Secretaria de Estado da Alimentação e da Investigação Agroalimentar. Pedro Filipe, muito bom dia. Houve uma remodelação no Governo? Muito bom dia. Não houve. Não creio que tenha havido uma verdadeira remodelação do Governo. Houve uma alteração de figuras menores deste Governo, quer queremos, quer não, são secretários de Estado, não são eles que estão a cara pelas principais medidas, não são eles que estão a cara quando é para justificar ao povo o porquê destes sacrifícios, não são eles que decidem a linha política e orientadora da estratégia delineada por este Governo. Por isso, falar de uma verdadeira remodelação, não. Fala-se então numa mini remodelação, concordas? Não é no mini-micro remodelação, é isso que nós temos. Figuras secundárias do Governo saíram, muitas delas nós não conhecíamos o nome, muitas delas conhecíamos até por outros temas, como o Daniel Campelo, já não tem a pasta limiano, e é isto que houve. Ok. Pedro Cabrita, em 18 meses foram afastados 10 secretários de Estado e entraram 12, sendo que estas mexidas verificavam-se apenas em 3 ministérios: a Agricultura, a Economia e Assuntos Parlamentares. Consideras que têm sido feitos os ajustes necessários para melhorar o desempenho do trabalho do Executivo em Portugal? Bom dia. A minha análise vai mais por aí. Realmente, o que me suscita um bocadinho de reflexão é o facto de, por exemplo, no Ministério da Economia, se não foram todos, foram praticamente todos os secretários de Estado, entre aspas, à vida. Portanto, encontras aqui alguma razão para isso? Não, e é por isso é que eu gostaria de saber, porque se o Ministro da Economia é um bom Ministro, supostamente, e está a fazer um bom trabalho, não vejo qual é que é a razão para a remodelação total dos secretários de Estado. Mas eu vou mais longe. Eu acho que isto aqui é um bocadinho... Acho que, por exemplo, na questão do deputado do PP, o que vai para secretário de Estado do Turismo, eu acho que é um bocadinho para calar, porque era o único deputado do Partido Popular que fazia frente às medidas do Ministro Gaspar. E por isso veio incluí-lo na pasta, que é para ver se ele, literalmente, a partir de agora, ele não vai dizer mais nada, porque agora é secretário de Estado e vai ficar dentro do gabinete. Não sinto... Aliás, o Primeiro-Ministro veio dizer que isto era um não assunto, e pela primeira vez eu concordo com ele. Realmente isto não tem assunto nenhum. Politicamente isto não tem assunto nenhum. Fazendo essa afirmação, não estará a desprestigiar as pessoas que entraram? Isso foi o problema que se levantou? Não me parece, porque é assim, se formos analisar isto em termos políticos, realmente um secretário de Estado é um cargo mais técnico, não é um cargo tão político. Apesar de ser uma nomeação política, é um cargo mais técnico. Não se mudam políticas por se mudarem secretários de Estado, não é? Só se muda políticas, muda-se o Ministro da Educação e aí, se calhar, muda-se a política. Daí eu dizer que não é uma verdadeira remodelação. Pois, não, acho que isto acho que foi um bocadinho... Eu acho que se aproveitou o facto do Governo estar um bocadinho em estado de graça por causa da ida, do regresso aos mercados, para rolar ali umas quantas cabeças que se calhar não estavam a ser muito... não estavam aí na seita, não é? Estavam ali um bocadinho fora. Pedro Filipe, nesta fase, se te fosse proposto para fazeres uma remodelação no Governo, que alterações é que farias? Essa vai ser difícil. Só faria uma neste Governo, que era saía toda a gente e entrava outro novo. Este Governo tem estado mal em toda a linha, em praticamente todos os ministérios. Não, estou a brincar. Não estou. Mas essa é a tua pergunta, obviamente, que conduz a esta resposta, naturalmente. Pedro Cabrita, vamos analisando... o corte é... Não, vamos... É assim... Queres analisar ministério a ministério quem é que eu cortava? Por exemplo, essa era a questão. É esse o exercício mesmo. Exatamente. Nunca mais vamos sair daqui, não é? Mas são só 10. Corta logo os 10, vá. Diz quais eram aqueles que não mudavas. Vou chegar à mesma resposta. Bom, eu cortava o Primeiro-Ministro. Não creio que tenha capacidade, experiência, técnica, nada, competência para ser Primeiro-Ministro. Isso é uma não resposta. Estamos aqui a fazer uma remodelação governamental e tu mudas o Primeiro-Ministro, logo não há uma remodelação. Há um governo fora. Então foi o que eu comecei por dizer. Bom, então o Ministro Miguel Relvas. Acho que não escuso dar argumentos. Pois, esse é seco. Porque de Miguel Relvas dali para fora, não é? Ora, Vítor Gaspar, porque é ele o condutor da política económica do Governo, política económica com a qual eu estou completamente em desacordo,
Por isso, Dr. Gaspar... Ou Pedro, se tem calhar que- começas por dizer é aqueles que ficavam, que se calhar Quem é que demorávamos menos ficava? tempo. Quem é que ficava? Vai ser difícil. Quem é que ficava? Portanto, agora fica aí a pensar, depois no final do programa logo vais responder. Bem, enquanto o Pedro Filipe pensa, Exatamente. Pedro Cabrita. Quem é que Não, quem é que ficava? obviamente que fazendo é que uma análise ficava? um bocadinho mais estrutural do governo, Ficava... obviamente mudava Miguel Relvas, mantinha o Ministro da Saúde, não mudava neste momento o Ministro das Finanças, não por uma questão política, Era mas uma arriscado. questão... Acho que era arriscado, porque lá está, então Mas para espera lá, isso... então, onde é que está aqui a Mas coerência? posso continuar? Ou não? Não, mas eu posso te interpelar Então ou não? pronto, interpela. Então estou-te a interpelar. Estás interpelado. Ora, todas as semanas nós vimos aqui e criticamos uma ou outra medida de austeridade, uma ou outra política adotada pelo Ministro das Finanças. Perguntam-te quem é que tu mudavas no governo. Tu dizes, mantém o Ministro das Finanças. Então quem é que mudava? O Secretário de Estado do Tesouro? Vamos lá ver uma coisa. É assim, se a pergunta fosse este governo tem que se ir embora, nós respondemos que sim. Provavelmente eu e tu. Não tendo que ir, mantém-se o Ministro das Finanças? Se estamos a falar de uma remodelação, se vamos estar a responder que vai toda a gente embora, então não estamos a responder à pergunta. Se tivéssemos à frente o governo, o que é que mudávamos? Tu, no teu caso, já mudavas tudo. Então saías por ti próprio. Não é essa a pergunta. A pergunta que eu penso que está a ser feita é qual dos ministros, e não podíamos mudar mais do que 3 ou 4, olha, a mesma coisa que não concordares com o plantel do Sporting e dizes que vais mandar toda a gente embora. Não podes fazer isso. Só podes mandar 3 ou 4. Tenta lá fazer isto assim um bocadinho à Sporting, vá. Se calhar são exercícios muito difíceis para fazer assim. de São cabeça. complicados. Eu vi logo que tu estavas com alguma dificuldade. Vem demasiados nomes à cabeça para escolher 3 ou 4. Bom, na área do empreendedorismo e competitividade, foi indicado como Secretário de Estado Franklin Alves, antigo administrador da SLN, grupo detentor do BPN, até ao momento da sua nacionalização. Franklin Alves foi ouvido em 2009 na Comissão Parlamentar de Inquérito à situação que levou à nacionalização do BPN. Nessa comissão admitiu que a prudência levou a não revelar ao Banco de Portugal os primeiros dados que apurou sobre a situação nebulosa que encontrou. Pedro Filipe, Franklin Alves não é arguído no caso do BPN. Há motivo aqui para o alarido que tem sido feito em torno desta nomeação? Não há. Franklin Alves teve uma postura completamente correta, ou seja, por prudência, mera prudência, não revelou à entidade reguladora aquilo que já suspeitava ser um caso de burla gravosa e grave corrupção no banco do qual era responsável pela gestão. Então Isto é um uma homem- conduta exemplar de alguém que eu quero. É no um meu homem governo. empreendedor, não é? É um homem Então é empreendedor. bom para ir para a Secretaria de Estado do perfeito. Empreendedorismo. Olha, aí estava alguém que eu neste momento não mudava. Nunca Não, mudaria. esse Nunca ficava, mudava. obviamente. É perfeito. É eticamente louvável tudo isto. Depois, outra coisa eticamente louvável. Perguntam ao PP, então o que é que acharam da nomeação de Franklin Alves? E vem alguém, supostamente da direção, anonimamente, dizer que está chocado. Que está chocado. Anonimamente. Anonimamente, que é uma grande coragem política. Alguém da direção de um partido que está no poder diz chocado com uma nomeação de um membro do governo. Depois Paulo Porta já vai dizer oficialmente, bom, Franklin Alves nunca foi constituído arguido, nem consta que sobre ele recaia qualquer suspeita. Para além desta conduta que já dissemos aqui, que é louvável e merecia até uma medalha de mérito. Pedro Cabrita, Franklin a questão que eu Alves coloco- é uma boa nomeação. A questão que eu coloco é a força que este senhor deve ter para que o governo não pense, ou então não pensa mesmo, a repercussão que pode ter uma escolha destas. Quer dizer, eu se fosse Primeiro-Ministro e tivesse para escolher um Secretário de Estado, se calhar pensava um bocadinho no marketing político, já não falo na competência, mas é a tal mulher de César, não é? Não basta ser, tem que parecer, e este Secretário de Estado não parece ser grande figura para o cargo. E eu acho piada é a coragem que é preciso neste momento o Governo ter para estar a escolher uma figura destas, que obviamente que toda a gente ia cair em cima. Portanto, para mim é falta de inteligência política deste Governo estar a escolher neste momento este Secretário de Estado. Foi mais um tiro no pé. Não, nem acho que seja um tiro no pé. Acho que é uma arrogância política que este Governo tem. Que é, eu vou escolher e estou-me nas tintas, entre aspas, para aquilo que as pessoas possam dizer, porque eu é que mando aqui. Aliás, há 2 semanas atrás, Pedro Passos Coelho veio dizer, este Governo sai quando eu quiser. Portanto, isto é a linha, é a continuação. E este também já disse que ele é que tinha escolhido a remodelação, tinha sido feita por ele e pronto, e era assim e não era mais nada. E confiava em todos. Uma coisa que eu também quero louvar é a inocência que eu ainda vejo na nossa política, e acho que isto é uma coisa muito bonita. Quando Jerónimo de Sousa veio dizer que Cavaco Silva não devia ter indigitado aqueles senhores, ou neste caso Franklin Alves,
enquanto secretário de Estado. E o que eu digo ao Sr. Jerónimo... Eu só tenho uma grande gargalhada disso. A partir de se Cavaco Silva se deixasse estar, ou se deixasse de dar com pessoas ligadas ao PPN, deixava de ter amigos. Ficava sozinho, ficava só com a Maria. Deixava de ter amigos. Era ele e a Maria. Ele e a Maria. Ele deve ser um convidado na mesa de Natal, na ceia de Natal, Com- ao Presidente da República. com toda a certeza. Aquilo é o banco do governo dele. Bom, vamos agora para Alvalade, onde se vivem dias atribulados. A sessão de esclarecimento aos sócios do Sporting sobre a realização da Assembleia Geral Extraordinária para destituir o Presidente Godinho Lopes ficou marcada por insultos e agressões com ovos aos elementos da mesa da Assembleia Geral. Mas as coisas não ficaram por aqui. Ontem, os titulares dos órgãos sociais do clube renunciaram aos seus mandatos, marcando eleições para 23 de março, ficando assim sem efeito a Assembleia Geral Extraordinária. Vamos por partes. Pedro Cabrita, que análise é que fazes à justificação apresentada pelo Presidente Godinho Lopes para o insucesso das contratações de Nicolai, de Kleber e da saída de Wolfswinkel? Bem, primeiro queria deixar uma nota, que é a seguinte. Por alguma razão nós falamos muito no Governo e muito no Sporting, porque tem a mesma linha. Só que o Sporting, ao contrário às vezes daquilo que parece, é o chinelo no Governo. Salta sempre o chinelo. Saltam uns ovos e saltam as ofensas, etc. E agora caímos na questão básica de um presidente de um clube, de um grande clube português, vir explicar tintim por tintim, contratação a contratação, porque é que falhou. E dizer que foi o colega do lado, não é? Que é do mesmo clube, que é o presidente, ele culpou a mesa da Assembleia Geral de não ter feito as contratações. Isto eu acho que, não sei, eu não ando a ver as conferências de imprensa de outros presidentes de clubes internacionais, mas eu acho que nunca aconteceu uma coisa destas, porque isto é... Eu creio que o Gigi Becali, uma vez na Roménia, Isto é entre uma coisa- 3 ameaças de morte, também fez Aliás, qualquer coisa parecida. na sequência, ontem à noite, tivemos a notícia do que é que isto resvalou, não é? Porque houve a demissão dos órgãos sociais e, obviamente, não podia acontecer outra coisa. Ele até vem falar que o Presidente do Benfica queria contratar o jogador lateral esquerdo, Insua, ao Sporting. Quer dizer, eu nunca vi nenhum Presidente a pôr a nu as contratações que normalmente são segredo. Nunca vi. Não sei, se calhar tenho memória curta, não me lembro de tal situação. O mal daquelas é que deixaram de ser segredo muito cedo. Foram anunciadas como certas e não aconteceram. Foi anunciado Mários Nicolai. Mas e eu não- a história de Mários Nicolai então é ridícula. Eu não percebo porque porque toda a é que gente está no sabia que o departamento Mários jurídico Nicolai nunca podia do ser Sporting, inscrito. E quando ele chega... Lembraram-se. Não se lembraram. Lembra-se a comunicação social. Que ele não pode jogar, ele já jogou 2 vezes. E depois estas coisas do futebol são sempre fantásticas. Sai um parecer fantástico da Federação Romena que diz: não, isso não conta nada. Não. Aquilo era da época transata. É que eu, na verdade, neste momento, quem é a pessoa mais responsável, a pessoa com mais capacidade até de gestão que o Sporting tem? É o Rui Patrício. Não é o Josualdo Ferreira. Pois é. É o treinador. Como é que é possível, num clube grande como é o Sporting, eu ainda o considero grande, ter que vir um treinador dizer e avisar aos diretores e ao presidente e aos órgãos sociais: tenham lá calma que isto assim não vai a lado nenhum, quer dizer, não façam tanto barulho que senão a gente não consegue ganhar mais. E lá está, perderam. Portanto, não sei porque aquilo calha sempre. E confesso que não estava à espera. Eu acho que o Josualdo Ferreira foi uma lufada de ar fresco no Sporting. Ele trouxe muito realismo ao clube. Não estou a brincar, não há aqui ponto de ironia. Ele trouxe muito realismo ao clube. Quando os adeptos do Sporting vêm acabar com os boicotes e estar todos contentes porque o Sporting Eu ganhou continuo a 2 achar que jogos foi a melhor ação de Godinho Lopes. Vejo Josualdo Ferreira e diz: calma, não podem estar contentes. Ganhar 2 jogos para o Sporting não pode ser motivo de felicidade. Não, o Godinho Lopes teve Quando há a sua melhor uma escolha. vitória finalmente fora, passado 8 meses da última vitória fora e já há euforia leonina, é Josualdo Ferreira que mais uma vez vem dizer: não, isto não é motivo de euforia, os problemas estão cá todos à mesma. É uma vitória fora passado 8 meses. É um verdade treinador é que para fazer o papel de presidente. E isso é triste. É o grilo Isso é falante. triste. É. Neste momento, Josualdo Ferreira parece o grilo falante. É a pessoa mais sensata no clube, que é uma coisa Vem um fantástica. candidato, não é? Um hipotético candidato às eleições que se vão realizar agora. E vem dizer: meu treinador também vai ser Josualdo Ferreira e vai ser A, B, C e D. E Josualdo Ferreira diz: mas eu tenho direito a pensar e calma, não me usem enquanto arma eleitoral. Aqui, o Godinho Lopes já tinha afirmado que estava disposto a realizar eleições antecipadas em maio. Estamos na segunda metade da época desportiva. Face ao atual estado do clube, que irá acrescentar algo de novo ao clube as eleições serem realizadas no próximo mês, em vez de serem realizadas em maio, Pedro Filipe? Não, este ano não. Este ano a época do Sporting já está desfeita pela base. Este ano a época do Sporting não tem qualquer tipo de salvação. O Sporting está em 9º lugar e vai ficar em 6º, 7º por aí, porque este ano o plantel já está contaminado com uma doença que
que não tem cura no curto prazo, que é a desmotivação geral. Ponto. Uma das causas disto é, também soube-se esta semana, não é, nessa entrevista, que a maior parte dos jogadores do Sporting tem o salário de dezembro ainda em atraso. É quase irónico, que eu tinha um amigo meu muito sportinguista que me dizia: estes gajos que o que eles estão a jogar não deviam receber. Mal sabia ele que o que dizia era verdade. Eles não estavam mesmo a receber. Se calhar era por Eles isso não até que estão não, a receber. era por isso que não E estavam. vão ser pagos agora, porque se fizer 2 meses e faz no fim deste mês, os jogadores podem rescindir unilateralmente o contrato com justa Mas causa. eu acho que tu até estás a ser otimista porque estás a pensar só no curto prazo e eu não vejo o problema do Sporting só nesta época. Eu acho que o problema do Sporting é estrutural e é um problema que, se não for cuidado de base e se não tiverem em conta os pilares, eu acho que o problema não é do Sporting, não é só esta época, mas é o futuro total do Sporting que está em causa. E é pena que não haja ninguém, porque eu não vejo ninguém, a verdade é esta, não vejo também uma oposição coesa, uma oposição forte. Olha, é a mesma coisa que se passa no governo, não vejo um partido socialista do Sporting. Que perfil é que seria indicado para um candidato à presença do Sporting que pudesse fazer a diferença? Vamos lá ver, neste momento, com as coisas tão em baixo, não é preciso uma pessoa assim tão capaz. A imprensa esportiva falou de Jorge Coelho, salvo erro. Não, eu não acho que isso. Eu acho que isso são eu acho que isso não tem qualquer tipo de lógica. Eu acho que o próximo presidente do Sporting vai sair dos candidatos que tiveram nas últimas eleições. Sim. E será Dias Ferreira ou será o candidato Bruno de Carvalho? Temo pelo Sporting. Não vejo outra possibilidade. Eu acho que tem que entrar alguém que arruma casa. Literalmente é isto, que arruma casa e mostra uma liderança. Seja líder. Pedro Ponto Filipe, final. não vês competências em Bruno Carvalho nem em Dias Ferreira? Em Dias Ferreira talvez veja algumas competências, mas não me cabe a mim analisar isso. Quem cabe decidir isso é os sócios do Sporting. Deixa-me só responder aqui primeiro ao Pedro, quando ele diz que eu acho que de facto o futuro do Sporting está hipotecado. Mas tu dizes, estás demasiado esperançoso. Não, eu não disse esperançoso, eu disse otimista no facto de só falares neste ano. Eu já vi, sim, porque eu já vi isto acho que a subida vai ser gradual, não vai ser já para o próximo ano que o Sporting vai ser candidato ao título. Por mais que o próximo candidato o vá dizer, e o Josualdo anuncie já amanhã que no próximo ano vão ganhar todas as competições. Não vão. Pronto, não vão. É preciso falar com realismo. Mas isto também aconteceu no Benfica, na década de 90. O Benfica entre 94 e 2004 foi um vazio. Também passou por um deserto de ideias. Também. O Benfica em 2001 também ficou em 6º lugar. E depois apareceu o Vilarinho e começou a construir alguma coisa. E depois apareceu o Luís Filipe Vieira. E o próprio presidente do Sporting disse a mesma coisa. Disse que se compara muito o seu trabalho ao de Luís Filipe Vieira. A situação é idêntica à que o Vilarinho encontrou quando chegou ao clube. A coisa diferente é que ele não tem a competência que o Luís Filipe Vieira tem para tomar as rédeas ao clube e levá-lo ao sítio. Mas aqui o Sporting está a perder outras coisas, que é uma identidade. Este mercado de transferências. Mas isso perde sempre quando o clube está no modo baixo. Agora houve ovos. E no Benfica também houve moedas. Na cabeça de Torres Costa. Mas o Benfica nunca fez. Quer ações, então a gente sabe que o Benfica nunca perdeu grandes jogadores como o Sporting está a perder com estas trocas que se fizeram, que na minha ótica não tiveram qualquer tipo de sentido. E o Sporting não ficou literalmente a ganhar. Tanto é que o Ismailov, por exemplo, já está a jogar bem no Futebol Clube Porto. Também vazaram os cofres do Benfica naquela altura. Também perdeste jogadores, nomeadamente para o Sporting, Pacheco e Paulo Sousa, para não pagar salários. Também aconteceu isso tudo. Bom, meus amigos, o Olhar Belenense fica por aqui. Pedro Filipe e Pedro Cabrita, obrigado pela vossa presença. Quanto a si, caro ouvinte, muito obrigado pela sua companhia. Já sabe, pode entrar em contacto connosco através do e-mail olhardelince.fm@gmail.com ou então através da nossa página no Facebook. O programa Olhar de Lince tem a produção técnica de Paula Santos Silva e repete à quinta-feira às 19 horas. Continue ligado à Rádio Costa Douro e tenha um bom dia.